Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, o meu nome é Valdemar e essa é uma leitura para o signo de Áries mensal para o mês de novembro. É uma leitura geral, também atemporal, para o coletivo do signo, bem soltona, para você pegar somente a mensagem que você entende e que serve para você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, é interessante que você assista também às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? As informações de contato para você que busca agora encontram-se aí na descrição desse vídeo. Eu vou iniciar a sua leitura, mas antes eu gostaria de dizer que como é uma leitura mensal para o mês de novembro, existe uma tendência forte de que as coisas que a gente falar aqui ainda estarão para acontecer no decorrer do mês, né? Mas nada impede de você já ter vivenciado ou já estar vivenciando isso daqui, tá bom? Vamos ver então para Áries qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho para quando Áries encontrar essa leitura, por favor. Cara, muito interessante. A mesma carta que abriu a leitura suas da semana passada. Um 4 de paus invertido. Nossa, um 6 de paus invertido. Nem tô com o baralho invertido. Um pajem de ouros. E no fundo do maço, o arcano maior pendurado. Cara, tem uma forte tendência aqui para mim de que esse mês de novembro vai ser muito interessante você trabalhar também as questões que a gente já conversou na leitura passada. Porque na leitura passada a gente falava ou de uma falsa expectativa ou que de repente as coisas que você acredita ser sólidas e estáveis na sua vida poderiam estar bloqueando você de alcançar coisas muito maiores. Né? E no fundo do maço a gente tem esse pendurado aqui, uma carta que fala da estagnação de um momento parado. Você tem o 6 de paus, que está invertido, sendo que o 6 de paus é uma carta que fala das vitórias, dos reconhecimentos públicos. Você tem esse pajem de ouros, que é uma carta onde a gente deveria se colocar nesse estado de aprendiz e de estudante das coisas e poder vivenciar essa jornada aprendendo. E não se deixar definir pelo momento. Não se deixar definir só porque algo está estável na nossa vida, a gente se sentir confortável naquilo. Não é essa a proposta. Se a gente entender a vida dessa maneira, eu alcancei estabilidade em um setor, e a gente se deixar definir por aquilo, a gente bloqueia o sucesso em outras áreas da nossa vida, né? Se você não viu a leitura da semana passada, dê uma olhada, porque eu acredito que vai fazer com que você tenha um entendimento muito melhor dessa leitura que a gente está falando aqui, tá? Principalmente se você é novo no canal e não viu aquela leitura, dê uma olhada, porque aquela leitura falava fortemente de alguém que estava se deixando levar por uma falsa estabilidade, né? Eu pego muito isso como essa questão que a gente conversou. Cara, a gente vive um momento de estabilidade na nossa vida, é maneiro. Só que o problema de ter situações estáveis na nossa vida é que por muitas vezes ela faz com que a gente fique parado. Ela drena a nossa energia de ação. Então muitas vezes a gente fala, não, mas tá bom assim desse jeito. Esse meu trabalho eu alcancei estabilidade nele, então tá bom assim. Esse relacionamento eu alcancei estabilidade dentro desse relacionamento e tá bom assim. Cara, tem que ver se realmente está bom. Porque pode ser apenas um comodismo da nossa parte.
né? Então a gente vai se deixando levar por essas situações que já estão cômodas e confortáveis na nossa vida. Mas a gente não deve se render ao comodismo. Esse lance da gente ir atrás e buscar estabilidade em algo na nossa vida é puramente ilusório. A nossa jornada, no que tange as questões de conquista, elas nunca devem ter fim, na verdade. A gente deve continuar na jornada, mesmo que a gente alcance estabilidade em alguma coisa, a gente não deve parar ali. A tendência do ser humano é que quando a gente alcance alguma coisa, a gente imagina que esse seja o ponto final. O ponto final é ilusório. Não existe ponto final. Existe sim uma grande possibilidade de, mesmo ter alcançado uma questão estável na nossa vida, a gente continuar trabalhando na melhora contínua daquele algo. Porque senão a gente cai na estagnação. Rotinas de relacionamento. Mantém um relacionamento às vezes por pura aparência. Ah, é que meu relacionamento já está estável. Às vezes não é que seu relacionamento está estável. Às vezes é que você está acomodado dentro daquela situação. E aí dentro de você, às vezes existe um anseio pela melhora no relacionamento e você insiste em definir que seu relacionamento alcançou a estabilidade. É perigoso. Ao menos a gente deveria buscar entender essas questões um pouco mais a fundo, né? Cara, meu relacionamento não é que ele está estável, eu que estou acomodado perante esse relacionamento. Porque quando eu paro para observar, pode ser que eu não esteja experimentando mais felicidade, que esse relacionamento esteja caído na rotina, ou já esteja a caminho de cair na rotina. O que é que eu posso fazer para mudar? Como é que eu vou investir esse meu capital de tempo na mudança dessas coisas que eu estou considerando estável na minha vida? Né? A solidez, a estabilidade, elas são muito interessantes, mas elas também são perigosas no sentido de que faz a gente ficar procrastinando, faz com que a gente se mantenha parado numa situação. Isso não só dentro do relacionamento. Essa falsa estabilidade, ela faz com que a gente permeie, com que a gente espalhe essa falsa estabilidade em outras áreas da minha vida, né? Então, hoje eu não vou na academia porque eu já estou com um corpo bonito. Hoje eu não vou dar o melhor no meu trabalho porque eu sei que eu já estou fazendo um bom trabalho. Olha quantas situações na nossa vida onde a gente poderia dar o nosso melhor para quebrar essa falsa estabilidade e a gente ainda se deixa cair nessa questão de que está tudo bem, está tudo certo, está tudo estável. Até que chegue a um ponto onde as próprias situações da vida vão colocar você contra a parede e vão mostrar para você que essa falsa estabilidade não é uma coisa a ser vivida. Você até pode escolher viver essa falsa estabilidade por intermédio do poder de escolha, do seu livre-arbítrio, mas tem que ver até que ponto que isso não condena aquilo que você chama do seu destino. Porque a gente pode dar o nosso melhor, até mesmo em ações simples, como lavar uma louça, escovar o dente, ler um livro. E aqui está falando muito de aprendizagem, o Pajem de Ouros. Né? Será que por essa falsa estabilidade eu já não estou achando que eu sei demais? Então, eu não preciso mais ler livros, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais exercitar o meu intelectual, eu não preciso mais investir nesse meu relacionamento, eu não preciso mais ser melhor do que eu já sou dentro do meu trabalho, ou com a minha família, com as minhas amizades, ou comigo mesmo. Né? Aqui a gente está falando com alguém que está se deixando definir por essa falsa estabilidade, e que é uma coisa arriscada a ser vivida. Porque tudo isso tende a criar uma resistência quando se diz na questão da mudança. Para que eu vou dar o meu melhor sendo que já está estável na minha vida? Só que você tem que pensar, para quem se conectar com essa leitura, é claro, não force nada,
eu peço para que não force nada, até para evitar comentários desnecessários depois. Você tem um 4 de paus que fala de estabilidade e que está invertido. Você tem um 6 de paus, que é uma carta que fala de vitória e de sucesso, que está invertido. Então, às vezes, essa estabilidade e esse sucesso que você julga ter na sua vida é apenas uma coisa ilusória. Né? Porque o sucesso, a estabilidade, continuamente vão fazendo parte da nossa vida a partir do momento que a gente não para, em que a gente faz um investimento maciço cada vez mais para se tornar estável, cada vez mais para se ter sucesso e vitória. Pode até ser que você alcançou um nível de estabilidade e de vitória e de sucesso, mas a gente não pode parar por ali. O arcano maior, aqui no fundo do maço, ou pendurado ou enforcado, narra essa questão da gente sempre observar as coisas por um ponto de vista diferente. Então, se eu estou caindo na rotina em alguma área da minha vida, opa, deixa eu observar as coisas por um ponto de vista diferente, talvez não seja sobre isso. A minha jornada não pode ser estável só a esse ponto. Eu tenho que ultrapassar essa estabilidade. Só que para ultrapassar essa estabilidade, eu vou ter que sair dessa falsa estabilidade que eu estou vivendo. E aí vai mexer muito comigo, porque vai dar a impressão de que as coisas estão começando a ficar embaraçosas. Só que esse é o propósito, você colocar em movimento aquilo que está parado na sua vida, para que você possa atingir conquistas cada vez maiores. Porque senão, se a gente não fazer esse trabalho, a gente viver no conformismo das coisas, na falsa estabilidade, na rotina, provavelmente a gente vai ser convidado futuramente a vivenciar uma torre. E aí a gente não gosta, porque a torre vai obrigar a gente, além de ver as coisas diferente, ela vai obrigar a gente a observar que a gente poderia ter dado o nosso melhor em uma situação. Só que a gente deixou com que o comodismo, a falsa estabilidade, tomasse conta da nossa vida, da nossa existência. E aí depois que a torre acontece, aí é a hora que o filho chora e a mãe não vê. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que aceitar a torre. Né? Momento parado. Né? Igual, a gente pode fazer uma análise com a água. Água saudável é aquela água que sempre está corrente, que está sempre em movimento. Se a gente deixa nossas águas parado, cara, vai virar um pântano, vai chegar uma hora. Ela começa a entrar num estado de putrefação e aquilo vai se tornando um lodo. E o lodo prende a gente. Em vez da gente deixar com que as nossas águas sejam correntes e possa nos levar a outros destinos, outras jornadas, a gente se contenta com um pouco. E a gente não deve se contentar com um pouco. A gente tem que aproveitar cada segundo da nossa existência. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que se passa, se a gente não aproveitar esse tempo aí, é um tempo que não volta nunca mais. Então, investir o nosso capital de tempo na nossa melhora, na saída da procrastinação, quebrar as falsas ilusões que faz a gente pensar que algo está estável na nossa vida, é fundamental para a gente ter uma vida maneira, uma vida que a gente quer vivenciar. Tem que aproveitar. Os momentos parados drenam a nossa energia. De todas as formas, isso eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Então, esse mês pode ser fundamental para que você venha a meditar sobre tudo isso que a gente está falando. 9 de paus é outra carta que fala da gente ter aceitado os momentos como eles são, né? Só que essa carta, quando ela vibra no seu sentido mais positivo, porque é Lua em Sagitário, a felicidade vai estar justamente em se tornar uma pessoa aventureira, uma pessoa que quer experimentar as coisas. Então perceba esse convite do tarô, essa proposta de que você saia da mesmice, mesmo que seja difícil no começo,
No começo tudo é difícil, você quebrar uma falsa estabilidade, você sair de um paradigma, você sair de uma procrastinação de um momento parado. Tudo é desafiador e pode colocar as coisas a perder. Só que vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque o que a gente recebe, o que a gente cria depois é magnífico. A gente percebe que a proposta não era ficar parado. Que a proposta é entrar cada vez mais em movimento, para aproveitar isso que a gente chama de tempo. A gente tem que se tornar mestres do tempo. Para quem assistiu a entrevista que eu gravei com o Oswaldo, que é um dos maiores astrólogos do Brasil, ele coloca muito em questão essa questão do tempo e como é que a gente vai aproveitar esse tempo. Olha aí, o Sol invertido, gente, que doideira! Aqui fala de viver um momento onde não está aproveitando as possibilidades, não está aproveitando a luz do sol para abrir a porta de casa, sair e criar as coisas. Não está aproveitando essa luz do sol para plantar suas sementes, independente da área da vida. E o sol que ilumina, dá brilho, dá vitalidade para a gente, meu, invertido. Aí, ó, o imperador. Sua energia, energia de Áries. Aqui fala muito de pessoas que estão assim muito para frentonas, que batem o pé, isso é certo e pronto, e acabou. Então você vai bater o pé, vai afirmar que é certo para você viver numa falsa estabilidade, em um momento parado. Sem essa energia de ação, de colocar as coisas em movimento, você vai permitir viver em um relacionamento ruim porque aquilo já caiu na estagnação e você está se definindo por aquilo? Você vai bater o pé e vai falar que é isso mesmo, e isso vai impedir você de correr atrás das suas conquistas, de ampliar os seus horizontes, de ampliar suas possibilidades. A gente já conversou e olha no fundo do maço. A Torre. Quem não entra em movimento, cedo ou tarde, passa pela Torre. E a Torre é um momento desafiador. Coloca à prova as nossas questões até mesmo existenciais. Então olha que perigo a gente ficar parado, a gente não fazer um bom aproveitamento, a gente não saber fazer um bom gerenciamento do tempo que nos é dado aqui encarnado. Então a gente se deixa viver numa falsa estabilidade, numa questão de romance, porque a gente tem carência. A gente se deixa viver numa falsa estabilidade, numa questão de trabalho, de carreira, porque a gente tem essa ausência e esse precisar daquele dinheiro para viver. Olha quantas situações a gente vai criando para nós onde existe essa falsa estabilidade. Variadas situações, né? Mas mesmo que você esteja em um momento de estar em um relacionamento, você pode sempre melhorar esse relacionamento. No seu trabalho, mesmo que você não esteja no trabalho que você gosta, você pode aperfeiçoar esse seu trabalho. Você pode causar uma modificação, não só no seu relacionamento quanto no seu trabalho, quanto em todas as áreas da sua vida, a partir do momento em que você começar a investir esse seu capital de tempo da melhor forma possível. Trabalhar a saída da procrastinação. O que deve ser muito interessante para você, que é do signo de Áries, porque você já tem naturalmente em você uma energia de ação, de iniciar as coisas, de fazer as coisas acontecerem. Só que esse lance de falsa estabilidade, de procrastinação, de me deixar levar, definir-me por esse momento parado, ele não é nenhuma questão de signo, porque ele pega todos nós. E a maioria de nós está assim hoje. Você, no primeiro momento, deveria ficar contente com você mesmo por você estar assistindo essa leitura, que está tentando trazer uma proposta de mudança para você. Essa mudança que você precisa está em começar a fazer esse exercício que a gente está narrando aqui. Tá? Meu, vamos ver com o tarô maçônico, vai.
Mas é uma leitura desafiadora, diga-se de passagem. É uma leitura para pessoas que precisam olhar essa leitura com um olhar bastante profundo. Porque quem não fazer esse trabalho que a gente está falando aqui, dificilmente vai conseguir despertar para conquistas maiores. Nossa, cara, brincadeira, outra torre. Pode ser que muitos de vocês já estejam até vivendo essa torre, porque ela vem no desfecho, tá? Se não está vivendo ainda, e se você não procurar uma melhora contínua na sua evolução, cara, você vai ter que vivenciar o momento torre, infelizmente, tá? Para que você aprenda tudo isso que a gente está narrando aqui. E é claro, mais uma vez vou repetir, se você sente que essa leitura não é para você, não force, por favor, até para evitar comentários desnecessários. Mas se você quiser contribuir com um comentário, colocando aqui que isso daqui está fazendo um sentido para você, vai ser sempre muito bem-vindo. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo a todos os comentários, tá? Nossa, um 3 espadas. Olha, o 3 espadas, ele fala de mentiras, enganos e traições, sim. Só que aqui o buraco é muito mais embaixo. Tá? Aqui o 3 espadas vem narrar a vivência de um sofrimento. Para quem se recusar a sair dessa falsa estabilidade. Quando a gente não quer seguir o fluxo interior das coisas, até do próprio universo, tudo no universo é movimento. Se a gente se recusa a vivenciar esse movimento, sempre vai acontecer torres, 3 espadas, até mesmo num relacionamento. Cara, se o relacionamento... Vamos dar um exemplo de um casamento aqui. O relacionamento está parado. Tanto você quanto a pessoa não apresentam mais novidades. Provavelmente isso daqui vai gerar uma traição no futuro ou algo que venha a decepcionar. Por quê? Caiu na rotina, no comodismo. E ninguém aguenta viver no comodismo por muito tempo. Tem pessoas que são realmente muito fortes, que elas insistem em ficar naquilo ali. Porque elas já se definiram que aquilo é a experiência delas. Mas não pode. A gente nunca pode se definir por uma coisa só. Até mesmo aqui no tarô, na astrologia, né? Então você vai se definir, eu sou do signo de Áries e pronto, e acabou? Não, você é todos os signos, cada um em uma área da sua vida. A gente tem que saber fazer essa gestão, a gente tem que saber fazer essa manipulação e entender em qual área da vida que eu sou cada signo. Aqui eu estou dando um exemplo astrológico, né? Mas a gente pode dar um exemplo tarológico também. Eu não posso falar, eu sou o Sol Imperador porque eu sou do signo de Áries. Ou eu sou os enamorados porque eu sou de Gêmeos. Não, a gente tem que entender que a gente é o conjunto. A gente pode estar experimentando nesse momento ser o imperador. Eu posso estar experimentando nesse momento ser os enamorados. Mas eu sou o conjunto. Eu sou a síntese de tudo. Então uma pessoa que começa a ter essa percepção, começa a ter a possibilidade de sair da onde está e criar destinos cada vez mais fluentes com a própria natureza dos seus desejos, daquilo que quer experimentar.
Olha aí, a roda da fortuna convida você a fazer o movimento, a mudança, a saída, a se retirar do lugar onde você está. Tem que entrar em movimento. Se você quer fortuna, se você quer ver as coisas dando certo na sua vida, é o movimento. Tudo é o movimento. A vida é o movimento. O movimento, a movimentação através do tempo é o que tem poder de criar nossa realidade. E se a gente não entender esse recadinho, possivelmente a gente vai ficar fadado a viver o 9 de paus. O momento parado, onde eu me definir por aquela situação que eu estou vivenciando e não tem nada mais de novo para mim. Não se permita ser assim. Faça um favor para você mesmo. Entenda esse recado do tarô e vá além das suas próprias expectativas, tá bom? Áries, espero que você tenha gostado dessa leitura, que tenha feito um sentido para você, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira. Quando ajuda alguém, eu já me sinto completamente satisfeito aqui, tá bom? Se for novo no canal e gostou, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal. Um excelente mês de novembro e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar para você, se Deus quiser. Áries, gratidão, boa sorte com tudo isso daqui e até logo!